Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Vem, ó Criador Espírito. As almas dos teus visita. Os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai, solene promessa, dás força da voz superna, nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia de tudo que nos maltrata. Nos livra, o bem nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 31 de maio de 2020. Solenidade de Pentecostes, domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos, primeira leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos
discípulos falar em sua própria língua, cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Vamos cantar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje lhe seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Segunda leitura. Obrigada, Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito.
Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Evangelho. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Senhor. Então, estamos na solenidade de Pentecostes. Nossa, o que é Pentecostes? Vamos começar refletindo um pouco sobre Pentecostes. Pentecostes é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, Nossa Senhora, no cenáculo de oração, em Jerusalém. Pentecostes, antigamente, era uma festa de os hebreus, os israelitas, o povo de Israel, celebrava, dava graças a Deus pelos primeiros frutos, das primícias, das colheitas, antes da vinda do Espírito Santo. Era isso, Pentecostes. Mas agora essa festa que nós nos apropriamos, nós cristãos, tornou uma coisa muito mais significativa, algo muito mais... Porque a vinda do Espírito Santo sobre nós é o cumprimento da promessa do Pai, feito em Jesus Cristo. A promessa que está em todo o Antigo Testamento. Ezequiel fala muito sobre isso. Tirarei de vós o coração de pedra e dareis um coração de carne. Imporei em vós meu espírito e vós sereis chamados filhos de Deus. Em Oséias também fala disso. Muitos profetas falam dessa vinda do Espírito do Senhor sobre nós. Essa promessa se cumpre em Pentecostes. Vamos começar refletindo Atos 2, 1, 4. Quando chegou o dia de Pentecostes,
Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Essa forte ventania que veio com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito hebraico, o Espírito de Deus, se chama Ruá. Ruá quer dizer sopro. O sopro de Deus, Ruá. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. O sopro de Deus nos dá vida, que nem em Gênesis, no início de tudo. Como é que Deus nos criou? Do pó da terra, ele tirou Adão e soprou. Deus soprou sobre Adão e Adão teve vida. O sopro de Deus nos dá vida. E essa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos vivifica no Espírito. Na alma. Então apareceram línguas como de fogo. Ah, a música do... Isso, exatamente. Música que a gente fez faz a na novena. do Espírito Santo. É, exatamente. Vem, Línguas de fogo, vem, isso aí. Repousar E essa, neste lugar. daí que vem. Verdadeira língua de fogo. Daí que vem, a gente dizer, o fogo do Espírito Santo, o fogo que consome sem consumir. É o mesmo fogo que estava na sarça ardente quando Moisés foi lá. O fogo que só queima. Estava queimando a sarça, mas não consumia. Não queimava. Esse é o fogo do Espírito Santo. A gente tem que clamar para o fogo do Espírito Santo incendiar nossa alma. Porque o fogo do Espírito Santo não machuca. Ele passa limpando tudo que é ruim. Isso. Ele só tira as impurezas, só tira as maldades, só tira tudo que é ruim, tudo que não vem de Deus. Ele queima em nós. Ele queime hoje tudo de ruim. Exatamente. Vai queimando todo o fogo do Espírito Santo consome todo o mal. Consome, só fica o bem. Santo de Deus, temos que clamar. O fogo do Espírito Santo trabalhar na nossa alma, na nossa vida. A efusão do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Temos que clamar todo santo dia. Batiza-me, Senhor, no seu Espírito Santo. Faça fogo, Senhor, em todo o mal. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Olha, e diz que todos no cenáculo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Ou seja, a inspiração que vem do Espírito Santo tem que nos guiar. É tão forte, né, que a gente... Nós temos que ser homens, mulheres guiados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. E como nós sabemos se uma inspiração vem ou não do Espírito Santo? Pelo próprio Espírito Santo que nos guia. Então temos que pedir o discernimento, a sabedoria que vem do Espírito Santo para saber quando uma inspiração vem de Deus e quando não vem. A sabedoria, que é um dom do Espírito Santo. O entendimento, o discernimento, que é outro dom do Espírito Santo. Temos que clamar todo dia os dons do Espírito Santo na nossa vida. Agora vamos para Atos, na mesma primeira leitura. Atos capítulo 2, versículo 11, o final. O final da primeira leitura. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutávamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Quando Jesus disse para os apóstolos que eles seriam testemunhas deles, iam pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus a todo mundo, a toda criatura, eles ficavam pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu só sei falar aramaico, só sei falar hebraico, né? Sei lá a língua que eles falavam, né? Eu só tenho essa língua, eu não conheço, como é que eu vou pregar para o mundo todo, meu Deus? Como? Como, Senhor, isso vai acontecer? Eu não sei. Ele deve ter ficado preocupado com isso, né? Mas Deus deu um jeito, Deus deu um jeito. Exatamente. E o que aconteceu?
Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles não começaram a falar de forma clara. Todo mundo entendia eles. A língua que eles falavam, todo mundo entendia. É o fogo do Espírito Santo. A gente não sabe como se procedeu isso. Como se procedeu esse milagre de Deus, né? Se eles começavam a entender todas as línguas, né? Eles começaram... Ou se a língua que eles continuavam falando na mesma língua deles, só que os outros entendiam. Pode ser isso também, pode ser um milagre de Deus que pode ter sido assim também. Mas o que importa é que todos entendiam eles, independentemente de como foi isso. Deus deu um jeito, o Espírito Santo agiu com poderoso poder. O Espírito Santo agiu em cada um, para eles entenderem a palavra de Deus. E todos entendiam eles, todas as religiões, as regiões, independentemente de onde for, todos entendiam as maravilhas de Deus sendo proclamadas. Todos entendiam. Porque para Deus nada é impossível. É verdade. E muitas vezes, nós que... Nosso país, né? Aqui, só falamos uma língua, só um dialeto, que é português. Nós temos dificuldades de anunciar a palavra de Deus. Dificuldade de anunciar as maravilhas de Deus. As maravilhas que Deus fez. As maravilhas que Deus fez em nós. Dificuldade de anunciar para o nosso próximo. Nós temos que proclamar, que anunciar as maravilhas de Deus. Tudo o que Deus fez, tudo que está na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, tudo que está na palavra de Deus. Mas para isso nós temos que ler a palavra de Deus. Como vamos anunciar algo que não sabemos? Temos que ler os profetas, temos que ler os livros históricos, temos que ler os sapienciais, temos que ler toda a Bíblia, não só o Novo Testamento. Porque as maravilhas que Deus fez não estão só no Novo Testamento. Estão também no Antigo Testamento. O mar vermelho abrindo para o povo passar. O Rio Jordão se abrindo para o povo chegar na Terra Prometida. Deus tirou seu povo do Egito com mão poderosa, com braço forte. Isso tudo, todas essas maravilhas de Deus estão no Antigo Testamento. Só a pessoa pegar e ler, a pessoa ver, entender como Deus é maravilhoso. Como Deus nos ama, nos protege, cuida de nós. Cuida do seu povo. E nós somos o povo de Deus. E o povo... Temos que agradecer a Deus todo dia. O povo só murmura, reclama. Murmuração e reclamação não tem que sair da nossa boca. Só agradecimento a Deus. Vamos refletir agora a segunda leitura. Atos dos Apóstolos. Coríntios. Primeira carta de Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 3 ao 6. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. O que significa dizer Jesus é o Senhor? Quer dizer que se a gente parar qualquer pessoa ali na rua agora e pedir para ela falar, fala Jesus é o Senhor, ela não vai conseguir falar, a não ser que esteja com o Espírito Santo. Não, não é isso. Não é isso. Qualquer um pode falar Jesus é o Senhor. Tem um papagaio que pode falar Jesus é o Senhor, só ensinar ele. Mas isso aqui, essa leitura aqui, essa primeira leitura aqui, esse trecho da primeira leitura, esse versículo, é muito mais profundo que isso. Você não tem que dizer Jesus Cristo é o Senhor apenas com a palavra, apenas com a boca. Você tem que dizer Jesus Cristo é o Senhor com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, com todo o seu ser. E como nós fazemos isso? Ouvindo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus na sua vida. O senhorio de Jesus Cristo tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Tudo que a gente for fazer, nós temos que nos perguntar, será que Jesus ia ficar satisfeito com isso? Como Jesus quer que eu faça isso? Você entende isso? Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós temos que tomar posse desse senhorio de Jesus na nossa vida.
É isso que quer dizer essa leitura. Você entende? Sim. Agora vamos para o final de Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. Final da segunda leitura. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Peraí, eu acho que eu pulei. Ah, sim, eu pulei o versículo 4, 5, só meditei o 3. Então, 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Ou seja, o que significa isso? Há diversidade de dons, mas esses dons todos só saem de um lugar, do Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas todos esses ministérios, um só é o Senhor, Jesus Cristo. E há diversidades de atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O mesmo Deus realiza tudo em todos. Ou seja, os dons que nós temos, vou falar assim, dos cristãos em geral, não só de nós católicos, mas dos protestantes e evangélicos. O dom, vamos supor, o dom da humildade. O dom da humildade, peraí, que algum de nossos irmãos católicos tenha, é o mesmo dom da humildade que nossos irmãos protestantes e evangélicos vão ter, porque esse dom vem do Espírito Santo. Entende? O mesmo dom, seja qual for dos 7 dons do Espírito Santo que nós tenhamos, é o mesmo dom que eles têm, porque esse dom vem de um lugar só, do Espírito Santo. Olha, há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Ou seja, o Senhor dos nossos ministérios, da nossa igreja, é Jesus Cristo. É o mesmo Senhor que os evangélicos e protestantes pregam também. É o mesmo Senhor, Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza tudo em todas as coisas. Realiza todas as coisas em todos. O mesmo Deus que nós adoramos é o Deus que eles adoram também. Deus da humildade, né? A Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus. Só estou pegando os cristãos como exemplo. Entendeu? Mas não quer dizer que só os católicos, protestantes e evangélicos vão ter os dons do Espírito Santo. Vão ter a graça de Deus. Não. Deus age de diferentes modos, em diferentes formas, que nós não podemos sequer imaginar. Isso está no catecismo da Igreja Católica. A atividade de Deus, a ação de Deus, vai muito além do que nós podemos imaginar. Ou seja, Deus não age só na Igreja Católica. Deus não age só na Igreja Protestante ou Evangélica. Deus age de muitas formas, em muitos lugares, que nós não podemos imaginar. A ação de Deus é sem limites. Entendeu? A ação de Deus é sem limites. E imensurável. A cada um é dada a manifestação do Espírito em visão do bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ó, entendeu? O único propósito do Espírito Santo é o bem. O bem de todos. A ação dele é ação regeneradora. Que livra-nos do mal, das nossas impurezas, dos nossos pecados. Regenera nossa alma. Purifica. Nos santifica. Ação santificadora.
A graça Verdade. santificante. Vamos ao último versículo agora. 12 e 13. Primeira carta de Coríntios. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Como eu disse para você em outros vídeos, só existe um batismo. Não existe outro batismo. Só existe um batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo cristão é assim. Independentemente se foi uma igreja católica, uma igreja protestante ou evangélica. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não valeu. Entendeu? Mas, se for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo vale. Independentemente de qual igreja cristã for. Outra coisa. Todos nós fomos batizados num único Espírito, no Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que está no batismo de nós católicos está no batismo dos protestantes e evangélicos também. A única diferença é que eles batizam mais tarde, né? Eles batizam já velhos. E nós batizamos as nossas crianças. A única diferença é essa. Mas é o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus. Ó, formamos um único corpo. Você sabia que os protestantes evangélicos, nossos irmãos protestantes evangélicos, eles fazem parte do corpo de Cristo? Que é a igreja. A igreja católica é o corpo de Cristo. E mesmo sem saber, eles fazem parte desse corpo. Da igreja católica. Mas eles não comungam. Como que... Não, eu sei disso, eu sei disso. Fazer parte do corpo, você pode fazer parte do corpo e estar afastado. Quando você deixa de ir à igreja, não quer dizer que você não faz mais parte do corpo. Isso está no catecismo da igreja católica também. Entendeu? Por exemplo, minha tia Fátima não comunga. Estou pegando um exemplo assim, né? Ela está afastada, infelizmente, né? Não, a gente está lutando. Ela comunga assim. Quando ela falta a missa, ela confessa e comunga. Tá, não importa quem for. Uma pessoa que está afastada, que não vai com frequência à igreja. Entendeu? Eu peguei assim por exemplo, entendeu? Primeira pessoa que veio na minha cabeça. Entendeu? Não vamos nem falar, vamos falar de outra pessoa. Pensa numa pessoa aí que você conhece, que é batizada e que não está na igreja católica, está afastada. Ah, eu conheço muito. Então, pensa em uma pessoa dessa. Essa pessoa faz parte do corpo de Cristo. Por mais que ela não esteja indo com frequência à igreja. Não tem tempo para a igreja, não. Faz parte. Shopping. E como que essa pessoa faz parte do corpo, mesmo que não seja um membro vivo? Mesmo que não seja um membro vivo da igreja. 16 horas em ponto. Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo que essa pessoa não seja um membro vivo da comunidade, da Igreja Católica Apostólica Romana, ela faz parte do corpo. Tá entendendo? E como que essa pessoa faz parte do corpo? Através do batismo. O batismo é a porta de entrada para nós na igreja. O batismo, nós nos tornamos parte do corpo místico de Cristo no batismo. E isso não pode ser mudado. Não pode ser tirado por nada nesse mundo. Nós somos membros vivos do corpo de Cristo. Independentemente se estamos longe da igreja, longe sem comungar, mesmo que nós renegamos tudo, né? Nós, não acredito mais nisso, não quero mais saber da igreja, você não vai deixar de ser corpo do Cristo. Você não vai deixar de ser corpo de Jesus Cristo, mesmo afastado. É isso que quer dizer. Olha, um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa igreja católica apostólica romana, nossa igreja é guiada pelo Espírito Santo. Entendeu? Mas o Espírito Santo age também na igreja evangélica, protestante, igreja cristã, anglicana, não sei como é que é. Essas outras igrejas eu não conheço muito bem. Também não conheço muito bem esses protestantes evangélicos, mas eu sei que o Espírito age lá, o Espírito Santo age lá. Não sei as outras igrejas cristãs que tem no mundo, mas... Entende? A graça de Deus age nesses lugares. Porque, como eu disse para você, Deus não tem limites. A graça de Deus não tem limites. Ela atinge a pessoa que tem coração sincero, que quer buscar realmente a Deus, quer mudar de vida, quer uma nova história, quer ser batizada no Espírito Santo. A graça atinge.
Quando você é sincero, você está lá. Sim, você arrepende verdadeiramente. Quando você está lá, Tem uma contrição sincera dos seus pecados. Quando você está lá, entendeu? Porque a ação de Deus, a ação, a manifestação de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, não tem limite. Não podemos falar, olha, Deus só age na igreja católica. Não, não podemos falar isso. Entendeu? Porque a manifestação da graça e do poder de Deus não tem limite. Então, vamos recapitular aqui. Tivemos que dar uma pausa breve, por causa da missa das 6 horas. A missa das 18 horas tinha começado, então vamos recapitular. Estamos falando do corpo de Cristo. Membros vivos do corpo de Cristo. Quem são os membros vivos do corpo de Cristo? São católicos praticantes. Pessoa que vai à missa, que comunga, que recebe os sacramentos. São os membros vivos do corpo de Cristo. Embora eu não goste... São seus seguidores. Não. Seguidores. Seguidores, por exemplo. Os evangélicos e os protestantes, nossos irmãos, também são seguidores de Cristo. Também são. Mas não estão plenamente unificados ao corpo de Cristo. Entende? Não estão completamente vivos no corpo de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Outra coisa, eu não gosto desse termo católico praticante, porque esse termo é muito errado, na minha opinião. Católico, ou você é católico ou você não é. Por exemplo, ou você é católico, ou você... O Dom Henrique Soares ele fala isso. Ou você é católico praticante, ou você é um pagão batizado. O que é um pagão batizado? Uma pessoa que, por tradição, ou seja lá qual motivo for, é católica, dentro da católica, a pessoa ia à igreja, mas a pessoa do nada abandona, larga tudo. E abandona a igreja, abandona Cristo, abandona tudo. Entende? E vai viver no mundo. Vai ser do mundo. É a pessoa batizada. Entendi. A pessoa faz parte do corpo de Cristo. A pessoa não deixa de ser parte do corpo de Cristo porque está longe da igreja. Já te disse isso. Mas, infelizmente, é um pagão batizado. Entende? Porque por isso que a fé por tradição, quando digo tradição, eu não estou falando da sagrada tradição, é diferente. Eu estou falando da tradição de, eu sou católico porque minha mãe é católica, porque minha avó é católica, aí eu sou católico também. Mas eu não entendo muito disso, não, eu só vou à igreja e tal, mas eu não sei como é que então, não. Isso é tradição que eu digo é essa. Vai eu sei. E por tradição da família, entendeu? Eu sei, vai porque é obrigado. Vai no exatamente. Entendeu? Aí essa pessoa tem uma grande probabilidade de, infelizmente, no futuro se tornar um pagão batizado. Uma pessoa que vai lá só por um tradicionalismo. Entendeu? Entendi. Então, mas assim, os nossos irmãos protestantes evangélicos são pagãos batizados? Não, não são. Não são. Por que não são? O próprio catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. No parágrafo 817 do catecismo, diz assim: 817. As feridas da unidade. Comunidades não pequenas separam-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. O que isso significa aqui? A Igreja Católica própria reconhece a culpa dela também nessa divisão, né? Porque até 1500 anos só existia a Igreja Católica. Todo cristão era católico. Mas a partir de 1500 para cá, houve uma separação com a Reforma Protestante, Lutero, né? Separou a igreja. Mas não podemos jogar a culpa toda em Lutero, porque naquela época o Papa também não era dos melhores, né? Tinha muita coisa errada na igreja, muita corrupção, muita venda de indulgência, muita coisa muito errada, entende? Então, a igreja fala isso aqui, ó. Por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes, entendeu? Ambas as partes erraram. E houve essa divisão na igreja. Olha, as rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Ou seja, distinguem-se, não tem distinção. Não é a mesma coisa. Essa ruptura que existe entre nós católicos e nossos irmãos protestantes evangélicos distingue-se, não é a mesma coisa que a heresia, que a apostasia ou o cisma. Ó,
não acontecem sem os pecados dos homens. Aqui, ó. Agora no parágrafo logo em seguida, 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, ou seja, da fé completa, de toda a verdade, de toda a fé, entendeu? Não só de parte dela, mas toda a fé católica, apostólica e romana, toda a fé de Cristo. Ó, não podem ser acusados do pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Entendeu? Temos que abraçar nossos irmãos, protestantes e evangélicos, com reverência e amor. Com certeza. São Com muita todos caridade. irmãos. Exatamente. Todos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo. Isso aí. Olha, Não tem nada a justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo. E por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Trabalhei já com um monte de evangélicos. Eu já trabalhei até com uma testemunha de Jeová, você quer saber, Valéria? Aí não podemos, como podemos incluir os testemunhos de Jeová como irmãos em Cristo, uma vez que eles não acreditam em Cristo. Eu sei, mas né? eu trabalhei. Eles não acreditam em Jesus Cristo, os testemunhos de Jeová. Ela falava só acreditam em Deus Pai. Eu sei, ela falava da religião dela pro meu. Eles não acreditam. Eu sei, Vitor, eu sei tudo. Então, esse testemunho de Jeová não entra muito nisso aqui que eu estou falando, né? Mas tudo bem, eu entendi o que você falou disso. Eu entendi o que você disse, eu entendi o que você disse. Eu trabalhei com evangélicos, eu trabalhei com testemunho de Jeová. Mas sempre respeitei. Não cada um no seu cada um. Entendeu? Eu não mando ninguém na religião, não. Vamos ver o que fala o catecismo aqui. Não, eu não tô nervosa, não. Olha, agora entra na parte que eu te falei. Entendeu? No parágrafo 819, fala do que eu falei. Que a graça de Deus não está restrita, né, à Igreja Católica Apostólica Romana. Embora toda a graça de Deus esteja na Igreja Católica, todos os meios de salvação, toda a plenitude da graça de Deus e dos meios de salvação em Cristo estão na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso não quer dizer que só a Igreja Católica recebe as graças de Deus. Não. Que Deus não age em outro lugar que não seja na Igreja Católica. Não, não é isso que eu estou falando. Entendi. Entende? Que o poder e a graça de Deus estão sem limites. Não podemos medir, mensurar. Como diz o Espírito, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito sopra onde quer. Isso, o Espírito sopra onde ele quer. Olha, então, mas aqui fala, no parágrafo 819, isso que eu falei. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a palavra escrita de Deus. Que os nossos irmãos evangélicos só acreditam na palavra de Deus. Não acreditam no catecismo, na tradição, no magistério, só acreditam na palavra de Deus. Entendeu? Ó, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à igreja. Entendeu? Toda graça, toda salvação vem da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Deus age, porque no batismo nós todos somos um. Eu sei, somos um só. Então a graça de Deus age também. Todos nós somos batizados. Nas igrejas, protestantes e evangélicos. Entendeu? Porque o batismo nos torna um só espírito, um só corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como mudar isso, não. Nos evangelhos passados, Jesus Cristo nos falava da unidade. Né? A importância da unidade. A unidade dos cristãos. Não só de nós católicos, mas de todos os cristãos. E no parágrafo 820, fala sobre isso. 820 do Catecismo. No início do meu processo de conversão, eu tinha muitas dúvidas também a respeito da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha muitas dúvidas. E essas dúvidas quase me fizeram abandonar a igreja e ir para o protestantismo, me tornar evangélico. Quase. Mas,
pela graça de Deus, do céu, tu ia ser pastor. Deus me iluminou para estudar, para pesquisar, entendeu? Para entender como é a Igreja Católica Apostólica, como funciona, como se iniciou, tudo, entendeu? E eu pesquisei muito. E eu digo, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece da Igreja Católica Apostólica Romana, mais a gente ama. Mas a gente se apaixona. Só sai da Igreja Católica que não conhece. É verdade, a gente se apaixona, vai se apaixonando. Só sai da Igreja Católica que não conhece. Verdade. Que não se aprofundou na sua fé. A verdade de Cristo. Nossa Senhora. Então, meu Deus, eu estava pensando muito, quando no início, no processo de conversão, eu pensava, nossa, por que tem todas essas divisões? Tem protestante, tem evangélico, tem católico. Por que não é tudo um só cristão, né? É tudo um. Por que não fica tudo um? Por que não junta, né, todo mundo? Eu ficava pensando nisso, eu ficava refletindo. Uma forma de juntar, né, todos os cristãos num só. Porque não precisa católico, evangélico. Não, é tudo um. Todos nós somos cristãos. Temos uma só fé em Cristo. Entende? Uma só fé em Cristo que nós temos. Ai, Senhor, meu Deus. Então, hoje eu entendo que esse desejo que eu tinha, de unir todos os cristãos, não vinha de mim, esse desejo. Esse desejo vinha do Espírito Santo, porque no parágrafo 820 fala disso. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo. Olha isso. Eu já senti esse desejo de unir os cristãos, mesmo muito antes de ler isso aqui. Muito antes de ler isso aqui. Mas hoje eu entendo. E eu ainda tenho esse desejo. Mas agora eu tenho uma compreensão maior do que por que isso não acontece, né? Infelizmente. Mas então, eu lembro que você, uma vez, seu colega teve dente, estava muito ruim. Eu lembro que você... Eu fui de manhã, você foi à noite. Você não ia muito para a igreja, não. Nesse dia você foi lá, orou por Tiago. Tiago ficou bonzinho. É. Você lembra que você foi uma vez na igreja orar por Tiago? Não me recordo. Ah, pelo amor de Deus, não é possível. Você foi lá... Eu não lembro muito bem, não. Foi muito tempo isso? Botou a Bíblia debaixo do braço. Foi muito tempo isso? Tem. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, 120. Senhor. Obrigada, Senhor. Então... A gente não tem, não. Realmente. A nossa fé é tudo que a gente tem. Feliz das pessoas que têm fé e acreditam. Porque tem gente que a fé é muito igual de Pedro. Mas a fé é um dom do Espírito Santo. É. Olha, eu vou te falar uma coisa. Meu Deus. Aqui, vamos falar um pouquinho no parágrafo 830 sobre a Igreja Católica. Então, como eu estava dizendo, por que infelizmente não acontece essa união dos cristãos? Por muita desinformação ou informação mal dada. Entende? Muitos irmãos nossos católicos, infelizmente, têm raiva dos evangélicos e protestantes. Porque não entendem por que eles têm raiva de nós, alguns, né? Porque alguns que entendem mais, estudam mais, são mais sérios, entendem a complexidade disso, né? Dessa divisão. Mas aí, né? Alguns dizem que a gente é idólatra, que a gente adora Nossa Senhora, que a gente adora Maria, que é isso e aquilo, e que não sei o quê, que herege. E alguns irmãos nossos também chamam os protestantes evangélicos de hereges, de não sei o quê, Aí dá uma confusão enorme isso, entendeu? Dá uma confusão enorme. Mas isso tudo é desinformação, isso é falta de conhecimento, falta de estudar, entendeu? Porque se a pessoa pegar para estudar, entendeu? A pessoa vai ver. Aqui, as pessoas vão na igreja, vão ler o quê? Não estou te falando quase ninguém lê Bíblia. A pessoa deve pegar a Bíblia lá, deve até ler, entendeu? Mas ler a Bíblia mesmo, acho que poucas pessoas lêem, entende? Entende? Infelizmente, tem muito ódio. Eu sei que tem. Filho, muito ódio, infelizmente, muito ódio. Tanto da parte de alguns católicos para com alguns irmãos protestantes evangélicos, como da parte de alguns irmãos protestantes evangélicos com nós católicos. Entendeu? E como nós combatemos esse ódio? Com amor. Entendeu? Mostrando que nós somos irmãos em Cristo. Temos uma só fé em Cristo, em Jesus Cristo. Nosso único Salvador. As pessoas são fracas demais.
Então, um pouquinho sobre a Igreja Católica, vamos falar aqui, no parágrafo 830. O que quer dizer católico? O que é a Igreja Católica? Olha, a palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade, ou segundo a integralidade. A Igreja Católica, a Igreja é católica em duplo sentido, ou seja, nós temos a fé integral, total, plena, na salvação, nos meios de salvação. Como eu já disse, nossos irmãos protestantes evangélicos podem ser salvos também. Como uma parte da fé, uma parte da verdade que eles têm, pode levar à salvação. Mas nós temos todos os meios de salvação, temos toda a verdade, toda a fé em Cristo. Entende? E como isso sucede? Aqui, ó. A igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde Cristo Jesus está a igreja católica. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Nós somos membros do corpo místico de Cristo. Membros vivos. Verdade, sim, eu sei. Então, um católico que não vai à igreja, que não comunga, está longe, né, é um membro que infelizmente está morto. É um membro que está ferido, entende? Está se encontrando ainda. Vai se encontrar ainda. O que implica que ela recebe dele, ó. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé correta. Isso a gente vai ver no Evangelho, daqui a pouquinho, refletindo no Evangelho. Confissão de fé correta e completa. Vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Ou seja, os bispos são sucessores dos apóstolos. Nós não usamos mais o magistério da Igreja Católica, nossos santos bispos, nosso santo magistério, nosso sagrado magistério, santos bispos, eles são sucessores dos apóstolos. Entende? Nós não usamos mais o nome apóstolo porque apóstolo foi só as pessoas que tiveram uma experiência física ali, pessoal e física com Cristo. Entende? Por exemplo, quando foram escolher o 12º apóstolo, quando Judas, né, morreu, se enforcou, eles tiveram que escolher o 12º apóstolo para completar o número 12, que é muito importante, tem uma simbologia nisso. Então escolheram Matias, mas não podiam escolher qualquer um. Tinha que escolher alguém que conviveu com Cristo, ali no íntimo, entendeu? Que foi discípulo dele, desde o início da pregação em Galiléia até o final em Jerusalém. Entende? E escolheram Matias, que conviveu com Cristo. Não podia escolher alguém que não tinha convivido com Cristo para ser apóstolo. Por isso que nós não usamos mais o título apóstolo, e sim bispos, que são sucessores dos apóstolos, que são assistidos pelo Espírito Santo para traduzir a Sagrada Escritura, para nos revelar a Sagrada Tradição e conduzir a Santa Igreja Católica. Entende? Ó, nesse sentido, fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia. Entendeu? Parousia. Parousia é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. O dia do juízo final, o juízo universal. Isso, a segunda e definitiva vinda de Cristo. Olha, a igreja era católica no dia de Pentecostes e será sempre até o dia da parousia, até o dia da vinda final de Cristo. E o outro sentido ela é católica porque é enviada em missão por Cristo, a universalidade do gênero humano. Ou seja, temos que pregar a fé, temos que evangelizar, converter nossos irmãos que não conhecem a fé católica, que não conhecem a fé em Cristo. Para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma natureza humana e quer, ao final, congregar em si seus filhos que estavam dispersos. A gente vê muito no Antigo Testamento. Os profetas falam muito sobre reunir o povo de Israel, reunir o povo de Deus num só rebanho, num só pastor, num só chefe.
que estavam dispersos, entendeu? Esse é o desígnio da vontade de Deus, a unidade. Deus é união. Sim, Deus é união. A Santíssima Trindade já é uma união. 3 pessoas, um Deus. Pois é, ele é união. Uma união inseparável. São consubstancial. Uma união consubstancial. Agora, para finalizar, no parágrafo 838. Quem pertence à Igreja Católica? Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Ou seja, nossos irmãos protestantes e evangélicos pertencem à Igreja Católica, embora eles não saibam, não concordem com isso e não aceitem isso. Eles são parte da Igreja Católica, são parte do corpo de Cristo. Embora não reconheçam isso. É um mosquito enorme, né? Deixa a gente ver. É mosquito. Isso aqui é uma célula, esse lugar. Então, eu vou ler todo o parágrafo, 838, até a Igreja Católica. Por muitos motivos, a Igreja sabe-se ligada aos batizados, que são designados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé. Entendeu? Não tem a plenitude da fé. A plenitude dos meios de salvação. Sacramentos, Eucaristia, entende? Ou não guardam a unidade da comunhão, sob o sucessor de Pedro, o Papa, o Santo Papa. Nosso Santo Padre Papa, entendeu? O sucessor de Pedro. E os bispos são sucessores dos apóstolos. Nossos irmãos evangélicos protestantes não guardam essa união, entende? Mas aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Entende? Estão no corpo de Cristo, são nossos irmãos. Eles só não comungam a gente, né? Muitas outras coisas também que eu falei aqui agora. Meios de salvação, plenitude, Eucaristia, sacramentos. Muitas outras coisas também. Então é isso. Agora vamos para a meditação do Evangelho. Vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados... Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Isso aqui nos fala do sacramento da reconciliação, do sacramento da confissão, que Jesus Cristo instituiu na nossa igreja. Todos, não só esse, mas todos os nossos sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, foram instituídos pelo próprio Cristo. Isso aqui é só um exemplo. O próprio Cristo falando aqui do sacramento da confissão. Nós vamos ao nosso pároco, nosso padre, confessamos os nossos pecados, ele nos absolve em nome de Jesus Cristo. Entende? Agora, podemos falar que os nossos irmãos protestantes evangélicos não serão perdoados porque não se confessam na nossa igreja? Não podemos falar isso. Porque, como a gente leu no Catecismo da Igreja Católica, aqueles que não conhecem a nossa fé, que não conhecem a doutrina, que por tradição, como eu estava falando antes, por tradição, estão nesse meio já separado, nessa divisão, e nasceram nessa divisão, e cresceram nessa divisão, né? E não por culpa própria, mas por culpa lá do 1500, né, que foi a divisão que aconteceu por causa de Lutero, por causa do nosso Papa também, que tinha muita coisa errada na nossa igreja naquela época. E por culpa disso, não confessam nossa fé, não professam nossa fé, não tem culpa. Entende? Entendo. Então, outra coisa. Além de serem batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nossa igreja também, o Catecismo nos ensina também, não lembro o parágrafo agora, o batismo de intenção. Entende? A pessoa tem tanta vontade de Deus, tanta vontade de viver uma vida correta, de fé, de comunhão com Deus, que ela pode ser batizada
pela intenção dela. Batismo de intenção. Eu não sei explicar muito bem sobre isso, mas, como eu disse para você, o poder de Deus é limitado. A graça de Deus não tem limite. Então a pessoa pode ser salva também. Seu pai é Mesmo, evangélico, sabia? eu sei, mesmo sem ser batizada. Mas, se a pessoa conhece a fé e rejeita, aí é outra coisa. Deixa eu ver aqui o parágrafo. No parágrafo 847 do Catecismo, diz assim: aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Tá vendo? Como Deus é maravilhoso? É isso aí. Mas o meio mais ordinário, mais aconselhado, mais necessário para a salvação é sim o batismo. Mas se a pessoa não tem o conhecimento, ou, como eu disse, já nasceu nessa divisão, né? A pessoa não tem culpa. Então ela pode sim chegar ao perdão dos pecados, pode sim chegar à salvação. Mas por graça de Deus, por misericórdia de Deus, que é infinita. Se houver arrependimento sincero de coração. Os evangélicos, na verdade, eles, entendeu? Se batizam. Os evangélicos não têm, não tem primeira comunhão, não tem consagração. Não. Entendeu? Porque no batismo já consagra também. Sim. No batismo já consagra. Sim. Não tem. No batismo nós nos tornamos. Sem crisma, eles não se crismam. No batismo nós nos tornamos sacerdotes, reis e profetas. Todos nós no batismo. Sacerdotes, porque podemos falar com o nosso Deus. Podemos falar diretamente com o nosso Deus. Podemos também, nós, mesmo não sendo católicos, nós podemos e devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com o nosso Deus. Isso não é só os evangélicos e protestantes. Não. Com certeza. Mas sim, o melhor mesmo também é a gente procurar o Santíssimo Sacramento, procurar o Santíssimo e conversar com Deus lá. Mas e outra coisa, sacerdotes, porque podemos conversar com o nosso Deus. Profetas, porque podemos pregar o evangelho da palavra de Deus. E devemos pregar. Isso não é só para os sacerdotes, para os diáconos, para os consagrados, para os ministeriados lá, pessoas de ministério, ministros, não só para eles. Todo cristão batizado é chamado a pregar o evangelho. O evangelho da graça de Deus, o evangelho. Outra coisa, nós terminamos aqui. Profetas, sacerdotes e reis. Por que nós somos reis? Nos tornamos reis no batismo por quê? Reis, porque nós dominamos nosso próprio corpo. Nós somos senhores do nosso próprio corpo. Isso eu não sabia, não. Exatamente. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, do Espírito Santo em nós. E nossa própria força de vontade também, de entrar pela porta estreita. Isso eu já não sabia. Viu? Cada dia a gente aprende uma coisa. Deus. Sim. Obrigada, Senhor. Então vamos finalizar. Maravilhoso dia de Pentecoste. Nossa, senti a unção do Espírito Santo hoje. Senti o batismo do Espírito Santo, o batismo, o fogo do Espírito Santo me consumindo, eu senti hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Por essa efusão, por mais essa efusão, por mais esse batismo no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, obrigado. Meu Deus, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor. Cada dia eu estou aprendendo um pouco, meu Pai. Obrigada, meu Senhor Jesus. É isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Do Espírito Santo, amém. Amém. Obrigada, Senhor, meu Deus.